galera, beleza? Tudo certo? Hoje a gente vai dar continuidade com as aulas de resolução de questões do terceiro módulo de genética. Lembre que nós dividimos genética em 3 partes, certo? Essa última parte nós vimos pleiotropia, interação gênica e o temido linkage. Linkage é um assunto tranquilo, vocês vão observar agora em questões, beleza? Então, vamos exercitar, é extremamente importante. Aquelas questões que você tiver dúvida, volta, gente. Assiste novamente a resolução, vocês têm essa praticidade, fica fácil para vocês, beleza? Então, olho na tela, vamos lá, começando aí, genética clássica, nosso terceiro conjunto de resolução de questões. Questão aí de número 1. Uma planta que produz frutos vermelhos e biloculados foi cruzada com uma planta de frutos amarelo e multiloculado, resultando 160 descendentes, assim distribuídos, olha lá, 41 de frutos vermelhos e biloculados, 39 de frutos vermelhos e multiloculados, 38 de frutos amarelos e biloculados e 42 de frutos amarelos e multiloculados. Gente, antes de avançarmos, façamos algumas análises bem básicas com relação ao enunciado da questão. Uma planta produz frutos vermelhos, biloculados, e outra produz, com de amarelo e multiloculados. Então nós temos aí, gente, atenção para isso. 2 características. A cor, onde nós temos as variáveis vermelho e amarelo, o fruto vermelho e o fruto amarelo, e o formato, biloculado, multiloculado. Nós temos aí 2 características. A princípio a gente já vai matando aí alguns pontos. Lembre que na genética nós temos 3 condições básicas. Primeira lei, segunda lei e linkage. 2 características, por enquanto, entram dentro de segunda lei de Mendel, lei da segregação independente. Claro que sabemos que existem muitas variáveis relacionadas à segregação independente, mas, a princípio, tudo indica que temos um caso de segunda lei. E, gente, dá uma olhada nos resultados. 41, 39, 38, 42. Saibam que os resultados em genética são aproximações. Se nós colocarmos isso aí dentro de resultados, nós temos aproximadamente 25% para cada variação. Qual é o tipo de cruzamento que me daria 25% para cada variável, levando em consideração 2 características? Gente, quando você tem esse resultado e ele diz lá, olha só, vamos voltar um pouquinho no enunciado, uma planta de fruto vermelho e biloculado foi cruzada com uma de fruto amarelo e multiloculado. Então eu tenho 2 características onde eu tenho 25% para cada variável, beleza? Quais os fenótipos e genótipos dos tipos parentais? Olha lá, fruto vermelho biloculado, azão azinho, emizão emizinho, fruto amarelo multiloculado. Na letra B, fruto vermelho biloculado, homozigótico para o primeiro locus, heterozigótico para o segundo, com o amarelo multiloculado, homozigótico para o primeiro, homozigótico para o segundo. Fruto amarelo biloculado, homozigótico, duplo homozigótico, e fruto amarelo multiloculado, duplo homozigótico dominante. Fruto vermelho biloculado, heterozigótico para o primeiro loco, homozigótico para o segundo. E o amarelo multiloculado, homozigótico para ambos os locos. E o fruto vermelho biloculado, heterozigótico para os 2 primeiros locos, para os primeiros locos aí. E o amarelo multiloculado, heterozigótico para o primeiro e homozigótico para o segundo. Gente, eu quero que vocês deem uma olhada aqui no quadro para a gente fazer uma resolução bem fácil dessa questão. Se é um caso de segunda lei, certo? Nós temos aí 2 características, onde 2 pares de alelos são responsáveis por gerar essas 2 características. Para que eu tenha num cruzamento todas as variáveis, o indivíduo duplo heterozigótico, olha para o quadro, olha só, questão número 1, nós teríamos um dos indivíduos deveria ser duplo heterozigótico. Por quê? De acordo com os princípios da segregação independente, esse indivíduo é capaz de formar 4 tipos de gametas. A princípio, esses 4 tipos de gametas já estarão relacionados, a princípio, às 4 variações. Então, olha só. Para que eu tenha confirmação de que todos os indivíduos apresentarão a mesma característica, o
outro indivíduo obrigatoriamente deverá ser homozigótico recessivo, porque os alelos recessivos sofrerão a ação dos alelos dominantes sobre eles. Então nós teríamos um indivíduo com o genótipo. Esse indivíduo é capaz de gerar apenas um tipo de gameta, Azinho, Bzinho. Então olha só. Diante disso, o que é que nós teríamos? Nós teríamos aqui as 4 possíveis variações genotípicas, ou seja, 4 tipos de genótipos diferentes. Consequentemente, esses 4 tipos de genótipos diferentes dariam 4 tipos de fenótipos diferentes. Fenótipo 1, vou assim chamar. Fenótipo 2, dominante para o primeiro, recessivo para o segundo. Fenótipo 3, o inverso, e o indivíduo todo recessivo. Então o genótipo ele tem que ser o primeiro indivíduo heterozigótico e o segundo indivíduo homozigótico recessivo. Será que a gente consegue matar a questão com essa dica? Vamos lá, olho na tela. Então, quais os fenótipos e genótipos dos tipos parentais? Fruto, aí não se preocupa, gente. Olha, professor, como é que eu vou saber aí se é o amarelo, se é o verde? Gente, procura as combinações genotípicas. Eu tenho que ter duplo heterozigótico para um e duplo homozigótico para outro, para que eu possa ter as 4 variáveis, como é mostrado no resultado dos descendentes. Então nós temos 160 descendentes aí, distribuídos dessa forma, onde nós teremos 40, 40, 40, 40 para cada um. Olhando para as alternativas, na letra A eu tenho duplo heterozigótico para a primeira característica e duplo recessivo para a segunda, tendo assim a resposta, letra A para a questão número 1. Beleza? Olho na tela, questão número 2. Pares de genes com segregação independente. Opa, segregação independente já me traz aí a ideia de segunda lei de Mendel. Podem agir conjuntamente na determinação de uma mesma característica. Opa, gente. Esse fenômeno é conhecido como... Vamos olhar aqui no quadro, dá uma olhada. É uma questão muito fácil, muito simples, é só para a gente exercitar. Olha só. Pares de genes com segregação independente, então significa que eles estão em cromossomos diferentes. Hipoteticamente, aqui eu estou colocando um heterozigótico, poderia ser qualquer condição. Pares de genes com segregação independente. Aí na questão diz que eles estão interagindo para determinar uma mesma característica. Então nós temos um caso de interação gênica. Como nós vimos o formato da crista dos galináceos, a cor da pelagem em cavalos, a surdez na espécie humana, beleza? Olho na tela para a gente matar essa questão. Questão fácil. Aí diz interação gênica. Opa, já temos resposta, né? Epistasia. Veja, a epistasia é um tipo de interação gênica, mas nós precisamos saber naturalmente qual tipo. Eu não posso generalizar, ou melhor, eu não posso ser específico uma vez que a questão generaliza. Herança quantitativa, poligenia, dominância completa, resposta letra A. Fica de olho nisso. A prova do Enem, que é uma prova rápida, que tende a trazer questões que você raciocine muito rápido, ela não trará muito trabalho que você tenha que elaborar. Enfim, tem que ser algo mais direto, mais objetivo. Beleza? E aí, tranquilos? Questão 3. Os fenótipos para a forma dos frutos da abóbora podem ser discoide, esférica ou alongada. A forma discoide dos frutos da abóbora é condicionada pelo genótipo Azão, Bzão. Vê só, gente, nós temos aí já de cara A e B, 2 alelos pertencentes a locos diferentes, estão interagindo na determinação de uma mesma característica. A forma alongada Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, beleza? Para a forma discoide eu tenho Azão, Bzão. Para a forma alongada, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Do cruzamento de abóboras discoides,
ambas heterozigóticas, espera-se que nasçam. Olha lá, gente. Então ele já deu aí questão muito tranquila. Vamos olhar aqui no quadro, olha só. O cruzamento entre duas plantas aí com abóboras discoides que são heterozigóticas. O que é que a gente pode observar? Questão muito simples, olha só. A questão foi tão tranquila que ela disse que as duas são heterozigóticas. E aí, gente, como se trata de um caso de interação gênica, quando os pares de alelos estão interagindo na determinação do formato da abóbora, a gente vai olhar para cá, olha só. Cada uma dessas plantas formará 4 tipos de gametas. Todos os casos de segregação independente, o organismo tem a possibilidade de formar 4 tipos de gametas na proporção 1 para 1 para 1 para 1. Então, olha só. Gente, eu adoro fazer esse quadrado de Punnett, porque, como eu já disse a vocês, ele nos dá todo o espaço a mostrar o genotípico e, consequentemente, os fenótipos. Então, olha só, sendo bem prático, agilizando o processo. Então, gente, dá uma olhada aqui, ó. Aqui nós temos todas as possibilidades de fecundação, beleza? Olho na tela para a gente fechar a questão. Então, ó, a forma discoide dos frutos da abóbora é condicionada por A, B. Azão, Bzão. Cada um locus tem que ter um alelo dominante para que seja discoide. Dá uma olhada lá. Então, a forma alongada por Azinho, Bzinho. E aí, né, na sequência, diz, do cruzamento de abóboras discoides, ambas heterozigóticas, espera-se que nasçam somente abóboras discoides, 50% de abóboras discoides, 50% de abóboras dominantes. Abóboras discoides, esféricas e alongadas. Claro, gente, você vai encontrar do cruzamento entre dois heterozigóticos todas as possibilidades, todas elas, certo? 75% azão bezão, 25% azinho bezinho. Claro que não. Essa proporção de 3 para 1 é muito comum em casos de primeira lei. Somente abóboras discoides heterozigóticas. É só você olhar para o nosso quadrado que você vai encontrar todas as possibilidades. Resposta para a questão, letra C. Beleza? E aí, gente, questão de número 4. Passando aí para a nossa próxima questão. Sabe-se que, de uma maneira geral, cada par de genes alelos determina uma única característica. Porém, há casos onde um mesmo par de genes, sob determinadas condições ambientais, determina 2 ou mais caracteres. Este fenômeno é conhecido... Gente, vamos olhar para o quadro, ó, bem rapidinho aqui, ó. Dá uma olhada. Perceba que agora nós falamos em segregação independente, onde 2 pares de alelos interagiam para determinar uma mesma característica. Isso aqui, ó, dá uma olhada rápido aqui, ó. Eu tinha 2 pares interagindo para determinar uma característica. Agora tem um par que é capaz de determinar 2 ou mais
características. Então nós vimos isso na síndrome de Lawrence-Mombide, quando eu mostrei para vocês aquela imagem na aula teórica. Beleza? Quando eu tenho isso, eu tenho um caso de pleiotropia, um par de alélos determinando várias características. Questão simplesmente conceitual que não há necessidade de realização de cálculo. Volta lá na tela, presta bem atenção. Então nós temos aí, ó, esse fenômeno é a epistasia não, que é um caso de interação gênica. Genes aditivos, a herança quantitativa também não. Interação gênica é o inverso da pleiotropia. E genes quantitativos também não é. Beleza? Resposta letra D. Questão de número 5. Na moranga, a cor dos frutos deve-se às seguintes combinações de genes. B, azinho, azinho, amarelo. B, azão, B para um locus dominante, Bzão, azão para o outro locus branco. Bzinho, Bzinho, azão, branco. Bzinho, Bzinho, azinho, azinho, verde. Ó, fica de olho ainda na tela, presta bem atenção. Tenta fazer aí uma análise, certo? Enquanto eu monto aqui a questão, tenta fazer uma análise bem rápida aí, que você vai ver como é fácil resolver isso aqui, ó. Se eu tenho um Bzão, ó, azinho, azinho, o fruto será amarelo. Se eu tenho Bzão, azão, o fruto é branco. Se eu tenho Bzinho, Bzinho, azão, ele é branco. E se eu tenho Bzinho, Bzinho, azinho, azinho, ele é verde. Gente, dá uma olhada aqui no quadro. Olha só, presta bem atenção. Bzão, eu tenho um fruto amarelo. Se o Bzão aparecer, porém, na presença do azão, o azão determina o fruto branco. Se nós observarmos aqui o branco, ó, apareceu o azão, dá uma olhada. Sempre que o azão aparece, ele determina o fruto branco. Na ausência de azão, ó, Bzão determina amarelo. Nem Bzão, se não tem Bzão, ele não pode ser amarelo. Se não tem azão, ele não terá o fruto branco. Então, essa condição determina o fruto verde. Quem está determinando a cor branca é o alelo azão. Porque azão está inibindo o Bzão, que determina amarelo. Um locus inibe o outro. O azão está inibindo o B, que determina o fruto verde. Uma vez que o azinho permite a manifestação da cor. Isso é um caso semelhante à cor da pelagem em cavalos. Então, o que é que a gente pode dizer aqui? Nós temos um caso de interação gênica, onde o alelo dominante A inibe o outro locus. Ou seja, trata-se de um caso de epistasia dominante, como a cor da pelagem em cavalos, que tinha aquela proporção do cruzamento de dois heterozigóticos, 12 para 3 para 1. Então, gente, matamos a questão de uma maneira simples. Olha na tela, vamos lá, para a gente fechar isso aí. Essas informações permitem concluir que o gene azão é epistático sobre seu alelo. Sobre seu alelo ele é dominante. Bzão é epistático sobre azão. Azinho é hipostático em relação a azão, ele é recessivo. Bzinho é hipostático em relação a Bzão. E azão é epistático sobre Bzão e Bzinho. A epistasia é uma relação de um locus para com o outro. Resposta letra E, questão também aí fácil, com interpretação tranquila e objetiva. Questão de número 6. Supondo-se que a cor da pele humana seja condicionada por apenas dois pares de genes autossômicos, azão e Bzão, dominantes. Qual a probabilidade de um casal de mulatos médios, ambos com genótipos azão, azinho, Bzão, Bzinho, ter um filho branco? Ei, gente, aí também é uma questão que vai ficar muito fácil. Dá uma olhada aqui, ó. Vê como a questão foi tranquila, te deu tudo aí de maneira objetiva. O casal é de mulatos médios. Lembrando que na cor da espécie humana, a cor da pele na espécie humana, nós temos 4 alelos dominantes.
Se os 4 alelos aparecem, o indivíduo será negro. Se aparecem 3 alelos, ele será mulato escuro. 2 alelos, mulato médio. 1 alelo, mulato claro. A ausência de alelos dominantes, ele é branco, diferente do albinismo, fica de olho nisso. E lembre um detalhe aí histológico, todos os indivíduos, independente da cor da pele, apresentam a mesma quantidade de melanócitos. O que muda é a quantidade de alelos, caracterizando assim uma herança quantitativa, beleza? Então, vocês lembram que na aula lá teórica eu fiz Nzão, Nzão, Bzão, Bzão? Como a questão aqui está pedindo aí, está determinando que o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho é a condição, então vamos trabalhar dessa maneira, de maneira muito objetiva também. Presta atenção. Casal de mulatos médios, ambos duplamente heterozigóticos. Lembrando que eu poderia ter Azão, Azão, Bezinho, Bezinho, assim também seria mulato médio. Azinho, Azinho, Bezão, Bezão, também seria mulato médio, não iria mudar nada. Porque o que importa aqui não é a ordem dos alelos, e sim a quantidade. Daí uma herança quantitativa. Lembrou? Segunda lei, segregação, porém um caso de... segue o padrão da segunda lei, porém um caso de interação gênica do tipo herança quantitativa. Quantos tipos de gametas esse indivíduo forma, uma vez que os alelos estão em cromossomos diferentes? 4. Olha só. Da mesma maneira, o outro também formará 4 tipos de gametas, nas mesmas proporções. Vamos lá, proporção fenotípica. Quais são os possíveis fenótipos? Negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. Para que o indivíduo tenha cor negra, ele deverá ter 4 alelos dominantes, temos aqui um caso. 1 em 16. Para que o indivíduo seja mulato escuro, precisará de 3 alelos dominantes. Então nós temos 1, 2, 3, 4 indivíduos. Um total de 16. Para que ele tenha o fenótipo mulato médio, ele precisa de 2 alelos dominantes entre os 4. Então nós teremos aqui, 6 indivíduos num total de 16. Para que ele seja mulato claro, apenas um alelo dominante. Então vamos lá. Quatro em 16. E para que ele seja branco, a ausência de alelos dominantes, os alelos recessivos também produzem melanina, porém uma forma mais clara da melanina. Então nós temos a proporção. Um para 4, para 6, para 4, para 1. Quem gosta de matemática, triângulo de Pascal. Claro que não vamos entrar nisso agora, evidentemente. Fazer a coisa de maneira bem prática, fácil e objetiva. Beleza? Próxima questão, vamos lá, olho na tela. Ou melhor, vamos colocar aí o gabarito, né? Vamos voltar aí, Para que ele seja branco, 1 em 16, tá? Resposta da nossa questão, letra A. Questão muito fácil. Passando aí para a questão de número 7. Estamos chegando aí ao final das nossas questões. E para a gente finalizar, gente, uma sequenciazinha aí de linkage, beleza?
Assunto aí que o aluno tem uma dificuldade gigantesca, preste atenção. Os genes ou genes A e B encontram-se no mesmo cromossomo. Gente, os alelos A e B estão, os genes A e B estão no mesmo cromossomo. Se eles estão no mesmo cromossomo, eles apresentam uma ligação fatorial, sendo assim chamado de linkage. Sendo a distância entre eles 17 unidades. A frequência de gametas AB, formado por um indivíduo Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, é de... Olha só, gente, ele disse que o indivíduo é Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Vamos dar uma olhada aqui no quadro. Olha só. Gente, esse é o primeiro caso de linkage. Um indivíduo é duplo heterozigótico. Na questão ele coloca isso aqui, ó. Se representarmos a célula desse indivíduo, ela estará assim. De um lado eu tenho Azão, Bzão. Do outro eu tenho Azinho, Bzinho. A questão diz que existe aí uma distância entre os alelos A e B de 17 unidades de recombinação. (17 unidades de recombinação, 17 morganídeos, 17 centimorgan, dá no mesmo. Veja bem, vocês lembram na aula teórica que eu disse para vocês que a gente pode ter linkage sem crossing over e linkage com crossing over? Se nós não tivéssemos crossing over aqui, ele formaria dois tipos de gametas, que seriam Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Vocês dizem, professor, como é que eu vou saber que nessa questão teve crossing over? Ele está dizendo que existe uma distância de 17 unidades de recombinação. Vocês lembram que eu falei na aula teórica que a distância é igual à taxa de recombinação? Quanto mais distantes estiverem os alelos no cromossomo, maior a taxa de recombinação. Se a distância é de 17 unidades de recombinação, a taxa de recombinação é de 17%. A taxa de recombinação, então já houve recombinação. Vamos olhar aqui comigo. Se não tivesse recombinação, quais seriam os gametas formados? Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Mas teve recombinação, uma vez que ele deu a distância, ele já está dando a taxa de recombinação, que é de 17%. Se ocorrer recombinação, quais serão as novas variáveis de gametas que irão aparecer? Olha aqui o resultante da recombinação, beleza? Qual foi a taxa de recombinação? Foi 17%? Então o que é que a gente faz? 17 para 100 dá 83. 100% é o meu total de gametas formados. 100% é o meu total de gametas formados, onde 17% foram os recombinantes. Quantos tipos são recombinantes? 2. Então eu pego 17% e divido para 2. Então, 8,5% dos gametas são recombinantes do tipo Azão, Bzinho. 8,5% dos gametas são recombinantes Azinho, Bzão. Para 100, faltam aí, ó, 83%, que se eu dividir para 2, vai me dar 41,5%, onde eu terei 41,5% dos gametas serão Azão, Bzão, 41,5% Azinho, Bzinho. 8,5 Azão, Bzinho, 8,5 Azinho, Bzão. Se esse indivíduo cruzasse com um duplo recessivo, que são os cruzamentos que normalmente nós encontramos para linkage, isso iria refletir a taxa de fenótipos encontrado no resultado do cruzamento entre o duplo heterozigótico e o duplo recessivo. Detalhe: dominantes de um lado, recessivos do outro, isso é posição cis. Como é que eu identificaria a posição trans em uma questão? Na questão, nós teríamos uma posição trans da seguinte forma. Parece aquilo que vocês veem lá em química, nas cadeias orgânicas, né? Mas dá pra gente ter uma ideia, ó. Dominante de um lado, recessivos do outro.
a simetria que você encontra aí nos alelos ao longo do cromossomo. Se fosse posição trans, seria assim, ó. Se fosse posição trans, azão, Bzinho, dominante e recessivo de um lado, recessivo e dominante do outro. Se aqui esse indivíduo, usando as mesmas taxas, se ele fosse formar gametas sem recombinação, quais seriam os parentais sem recombinação? Nesse caso, a recombinação traria novas combinações. Quais seriam as novas combinações? Usando a mesma taxa, a taxa de recombinação de 17%, nós teríamos se você observar, o trans tem um resultado oposto ao cis. Então você pega no enunciado de uma questão dizendo que estão em menor proporção os gametas assim, ó, dominante, recessivo, recessivo, dominante. Preste muita atenção para isso. O enunciado te mostra lá que do resultado do crossing over formaram-se em menor proporção dominante, recessivo, recessivo, dominante, é cis. Dominantes e recessivos em maior proporção é cis. Dominantes e recessivos em menor proporção é trans. Isso você já identifica no enunciado da questão. Beleza? Então, voltando lá para a tela, olha só. A frequência de gametas azão-bezão. Gente, a frequência de gametas azão-bezão é de 41,5. Se fosse total de gametas parentais, seria 83%, como tem na letra E. Mas ele só quer a frequência de azão-bezão. Resposta letra D. Entrando agora na nossa oitava questão. No milho, o grão colorido, isão, dominante sobre o grão incolor, izinho. E o grão liso, rzão, dominante sobre o grão rugoso, rzinho. A princípio parece segundo a lei de Mendel, né? A princípio sim, duas características, duas variáveis. Os dois pares de genes estão em linkage. Opa, já falou que é linkage. Plantas de sementes coloridas e lisas. Olha lá, vai dando uma analisada aí enquanto eu vou montando a questão aqui, ó. Vê lá. Plantas de sementes coloridas e lisas. Colorido é isão e liso é o rzão. Plantas de sementes coloridas e lisas foram cruzadas com plantas de sementes incolores e rugosas. Olha lá. Atenção ainda na tela, ó. A F1 toda de sementes coloridas e lisas foi retrocruzada com plantas de semente incolor e rugosa. Olha aqui no quadro. Se toda a prole é de coloridas e lisas, provavelmente o indivíduo, evidentemente, ele é duplo homozigótico dominante. Para que a prole parental F1 seja de 100% coloridas e rugosas. Ele está dizendo que essas plantas coloridas e rugosas foram retrocruzadas, ou seja, o retrocruzamento é você pegar esse indivíduo e cruzar com o recessivo, semelhante ao que acontece com o cruzamento teste, beleza? Então, vamos lá, ó. Olha para cá, olha no quadro. Esse indivíduo, se ele formar gametas, com crossing over, ele formará 4 tipos de gametas. Quem me dirá a proporção? A questão tem que me dizer a proporção. Ele não tem como saber qual foi a taxa de crossing, a menos que ele diga, certo? O outro indivíduo, recessivo, só forma um tipo de gameta. Então, olha na tela novamente, olha na tela. Então, a gente tem lá, ó,
F1 foi toda de sementes coloridas e lisas, retrocruzada com plantas de sementes incolores e rugosas, produzindo 285 plantas com sementes coloridas e lisas, 10 plantas com sementes coloridas e rugosas, 297 plantas com sementes incolores e rugosas e 8 plantas com sementes incolores e lisas. A taxa de crossing é... Gente, eu já sei que teve crossing. Por quê? Porque ele formou os 4 tipos de fenótipos na prole. Beleza? Se formou os 4 tipos de fenótipos na prole, eu tenho aí, tá? Evidentemente, um caso de recombinação gênica. Volta para o quadro. Olha só. Para que eu tenha os 4 tipos de fenótipos, eu tenho que ter 4 tipos de gametas. Esse indivíduo aqui tem que formar os 4 tipos. E para que ele venha formar os 4 tipos de gametas, ele deverá, evidentemente, sofrer crossing over. Vê só. Dá uma olhadinha lá na tela, presta muita atenção, vê bem, volta lá na tela, a gente vai ter assim, ó, lá diz que 285 tem sementes coloridas e lisas. Nós temos aí 10 coloridas e rugosas. Nós temos 297 incolores e rugosas. E temos 8 incolores e lisas. Gente, dica fácil. Olha para o quadro, preste atenção. Nós temos aí um total de 285 com 10, com 297, com 8, total aqui dá 600 plantas. Você vai procurar os menores números. Os menores números, gente, sempre estão relacionados à taxa de recombinação. A taxa de recombinação sempre será associada aos números menores. É uma dica de resolução. Olha só. Dez e 8 significa que, olha aqui, 10 e 8 são resultantes, indivíduos que sofreram recombinação, beleza? Os menores números estão relacionados ao processo de recombinação, beleza? Tranquilidade? Fica de olho nisso. Então nós temos aqui, as 4 variações fenotípicas. Os menores números estão relacionados aos recombinantes. Então nós temos 10 e 8, que nos dá 18 plantas recombinantes. 18 de 600, isso dá um total de 3%. 18 de 600 plantas obtidas, isso me dá um total de 3%. 3% é a minha taxa de recombinação. Taxa de recombinação é de 3%. Ficou fácil? Dá uma olhada na tela. A taxa de crossing entre isão e erisão é de 3% uma vez. Como é que eu fiz para chegar a esse resultado? Eu somei, a dica fácil, somei todas elas, peguei os menores números, são relacionados aos recombinantes, de um total de 600, 18 são recombinantes, equivale a 3%, então temos aí resposta letra A para a questão aí de número 9. Estamos finalizando, olha aí, o cruzamento entre um heterozigótico, azão azinho, bezão bezinho, e um homozigótico recessivo. Sempre os cruzamentos de linkage vocês vão encontrar isso. Um duplo heterozigótico com homozigótico recessivo. Produziu uma descendência com as seguintes taxas: 2,5, 47,5, 47,5, 2,5.
Vamos dar uma olhada nisso. Vamos continuar aí com a leitura para a gente passar aqui para o quadro. Em relação ao resultado obtido, foram feitas 5 afirmações. Assinale a única incorreta. Gente, vamos montar isso aqui no quadro. Analise aí a imagem. Dê uma olhadinha aí. Perceba que nós temos uma variação. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azinho, azinho, bezão, bezinho. E azinho, azinho, bezinho, bezinho. Gente, para que nós tivéssemos esse resultado, essa proporção aí obtida do cruzamento, qual é o cruzamento? Vamos colocar o cruzamento aqui ao lado. Esse indivíduo deverá formar 4 tipos de gametas, porque esse aqui só forma um tipo. Para que eu tenha todas as variáveis, eu tenho que ter os 4 tipos de gametas. E aí nós obtivemos aí, isso foi dado na questão, já é o resultado prontinho, ó. De acordo com o resultado obtido, foi 2,5, 2,5, 47,5, 47,5. Olha a dica fácil. Quais são os gametas aí resultantes da recombinação? Como é que eu vou descobrir? Os que estão em menor proporção. São os recombinantes. Os que estão em maior proporção são os parentais. Qual foi a minha taxa de recombinação? 5%. Gente, dá uma olhada. Se dominantes e recessivos estão em maior proporção, posição cis. Se dominantes e recessivos estão em menor proporção, posição trans. Então, o que a gente tem aí? Nós temos um caso de trans, baseado no que a gente viu 2 questões atrás. Vamos olhar as alternativas? Em relação aos resultados ao resultado obtido, foram feitas 5 afirmações. Assinale a única incorreta. O resultado não está de acordo com a segunda lei de Mendel. Claro, isso é um caso de linkage. Se fosse a segunda lei de Mendel, nós teríamos 25, 25, 25, 25. No caso da herança mendeliana, o resultado esperado seria de, para cada classe, 25%. Perfeito. Os genes em questão localizam-se no mesmo cromossomo, a uma distância de 5 unidades. Perfeito. A taxa de recombinação é igual à distância. O heterozigoto utilizado no cruzamento produziu gametas azão bezinho e azinho bezão por permutação ou crossing over. Olha aqui na tela. Ei! Quais foram os gametas produzidos por recombinação? Azão bezão e azinho bezinho, uma vez que eles estão em menor proporção. Voltando na tela, já temos resposta, letra D. E o heterozigoto utilizado no cruzamento apresenta a constituição trans. Perfeito. Ele quer incorreta. Letra D. Nossa última questão. Qual a sequência mais provável dos genes A, B, C, D localizados no mesmo cromossomo, apresentando as seguintes frequências de recombinação? Olha aí, gente, uma questão fácil, fácil, fácil. Mapeamento gênico. Você vai descobrir com essa questão a distância entre os alelos ao longo do cromossomo. Gente, a distância é igual à taxa de recombinação. Vamos olhar. A distância entre A e B é de 17%. Entre C e D, 30%. Ou melhor, a distância entre A e B é de 17 unidades de recombinação. A taxa de recombinação é 17%, que é a mesma. C e D é 30 unidades de recombinação. A e C, 5 unidades de recombinação.
A e D, 35 unidades de recombinação. B e D, 18 unidades de recombinação. Então, gente, vamos dar uma olhada enquanto vocês analisam aí. Deixa eu ir montando aqui no quadro. Para a gente fazer isso de maneira bem básica, bem prática. AB 17. CD 30. AC 5. AD 35. BD 18. Olha lá, gente, olha no quadro. Questão fácil, fácil, fácil. Vê bem. Onde eu tenho a maior distância? A e D. A taxa de recombinação é igual à distância. Então, A está numa posição, D está na outra. Ao longo do cromossomo eu tenho A no extremo, D no outro. Como é que eu vou saber agora como é que está a distribuição de B e C? Olha só. Quem é que está mais perto de A? Agora você vai olhar quem está mais próximo de A. Primeiro eu fui para ver quem estava mais distante. Quem está mais próximo de A? Para B tem 17. Para C tem 5. Então, juntinho de A, eu tenho C. Só falta um alelo agora. Não importa onde, mas ele deverá estar aqui, que é o alelo B. Então, qual é a sequência de alelos distribuídos ao longo do cromossomo? A, C, B, D. E a gente, só analisando agora, vamos... Ó, a resposta é A, C, B, D. A está pertinho de C, 5%. B, D na sequência. Então, resposta para a questão, letra B. E aí, gente, com isso nós finalizamos a nossa resolução de questões da nossa terceira parte de genética. Espero que tenha ficado fácil. Até a nossa próxima aula, beleza?